Olá, pessoal do segundo ano. Nós vamos aqui dar uma revisãozinha, tá? Daquilo que nós já começamos a ver em sala de aula, que é o Present Perfect. Como nós já tínhamos visto antes dessa pandemia toda, a sua estrutura, minha gente, é formada pelo have ou has, a depender do sujeito, né? Como vocês podem ver aí nesse slide. Se eu tenho como sujeito I, you, we, they, então eu vou utilizar o have. Se eu tenho como sujeito he, she ou it, então eu utilizarei o has. Além disso, o meu verbo principal virá no past participle. Estão lembrados disso? Para aquelas pessoas que não lembram o que é o past participle, o que será que é isso mesmo? Observem comigo essa tabela que nós temos aqui nesse slide. A gente sabe que o verbo, ele tem a sua forma básica, tá? O seu passado e o seu particípio passado, como vocês podem ver aí. O verbo fazer, por exemplo, é do, o seu passado é did e o seu particípio passado é done. O verbo trabalhar, por exemplo, a sua forma básica é work. E observem aí, gente, que tanto no simple past quanto no past participle, o verbo tem a mesma terminação, ed. Será que vocês estão lembrados disso? Quando isso acontece é porque o verbo é considerado um verbo regular, tá? Então, ó, isso que a gente tem aqui nesta tabela é só para que vocês se lembrem do que é o particípio passado do verbo. O particípio passado do verbo é aquilo que está aí nessa terceira coluna da tabela que vocês podem ver. Eu coloquei aqui para vocês 4 exemplos, tá? De presente perfeito, de present perfect. 2 com has e 2 exemplos com have, tá? Por que será que em 2 eu utilizo has e por que será que em 2 eu utilizo have? Estão lembrados daquilo que está lá no segundo slide? Gente, se o meu sujeito é a terceira pessoa do singular, então eu vou utilizar o has. Se ele não faz parte da terceira do singular, então eu vou utilizar o have. Observem que em cada exemplo aí nós temos termos que estão em destaque. No primeiro exemplo a gente tem She has worked at the hospital since April. Ela tem trabalhado no hospital desde abril. A ideia que eu tenho é de uma situação que começou lá no passado e continua agora no presente. Eu tenho has, porque o meu sujeito é she, e o verbo foi finalizado em ed, porque ele é um verbo regular, tá? A mesma coisa acontece no segundo exemplo. He has watched TV since early morning. Ele tem assistido TV desde a madrugada. Agora, observem aí o terceiro exemplo. Nós temos They have done a good job since last year. Eles têm feito um bom trabalho desde o ano passado. Observem que agora eu não utilizo mais o has, eu utilizo o have por causa do meu sujeito. Observem também que o verbo principal não está finalizado em ed. Isso acontece porque ele é considerado um verbo irregular. Prestem atenção agora nesse slide, passem bem devagar para que a gente consiga fazer refletindo, pensando um pouquinho, tá? Eu tenho aí Susie, a lot since she graduated. Susie, alguma coisa muito, desde quando se graduou, tá? Entre parênteses, nós temos o verbo it, que foi um verbo que a gente acabou de ver lá no terceiro slide, tá? Se eu vou utilizar o present perfect, o que é que eu preciso observar nesta frase? Quem é o meu sujeito? Com esse sujeito, eu vou utilizar o have ou vou utilizar o has? Aí depois, eu vou observar o meu verbo principal. O meu verbo principal é o verbo eat. Ele é um verbo regular ou é um verbo irregular? Ele vai ficar como? Tentem responder.
Vamos observar agora o segundo exemplo. Nós temos my friends, alguma coisa, hard, since they graduated. Meus amigos, alguma coisa muito, desde quando se graduaram, né? Desde quando finalizaram o curso superior. E agora, gente, nós temos aí o sujeito, que é my friends. Ele pertence a qual pessoa? Ele está no plural ou ele está no singular? Como é então que o verbo have vai ficar? Ele permanecerá have ou vai ficar has? E o verbo work? Ele é um verbo regular ou ele é um verbo irregular? Como então ficaria a resposta para essa afirmativa? Bem, pessoal, nós temos como exemplos várias e várias músicas onde o present perfect pode ser encontrado, tá? E eu separei aqui essa música de Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Você realmente alguma vez já amou uma mulher? É uma música bem legal, tá? Eu vou deixar no próximo arquivo o link para que vocês escutem e compreendam a música que tem tudo a ver com o nosso assunto.